Todos os stands da parte 8 de JoJo. Acreditem, só stand apelão. Não adianta, o que mais causa curiosidade em JoJo é o poder que rege a obra após a parte 3, os stands. A primeira vez que os stands aparecem, eles são chamados de a manifestação da energia psíquica de um ser humano. Mas depois a gente começa a perceber e entender que o stand não é só uma energia mental, e sim uma manifestação da alma do usuário, uma espécie de espírito guardião, ou como eu gosto de falar, um encosto superpoderoso. Já falamos muito de vários stands aqui nesse canal, mas uma parte em específico ainda deixamos meio escanteada, justamente a mais atual, JoJolion, a parte 8 de JoJo. Justamente por ela ser muito recente e ter sido finalizada há cerca de um ano, a gente prefere falar um pouco menos dela, mas chegou a hora de falarmos sobre os stands dessa parte, que com certeza vão impressionar você. São poderes muito criativos e, em certos casos, extremamente específicos. Então hoje, vamos embarcar um pouco nesse universo de JoJolion e conhecer todos os stands dessa parte. Já comenta aí, qual stand de JoJolion você já conhece? E se você conhece todos, qual que é o seu favorito? Só que antes de eu apresentar todos os stands da parte 8, não se esquece do protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Deixa o orororá nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de JoJo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Gente, ao final desse vídeo, eu vou fazer um anúncio muito importante e só os verdadeiros fãs do canal vão poder ver. Essa é pra quem gosta da minha voz. Fiquem alertas. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OttoAnisson. E você tá no canal JoJo99. Começando pelo stand do protagonista, a contraparte de Josuke Higashikata da parte 4, que possui o mesmo nome da sua primeira versão. Suas habilidades estão todas relacionadas a bolhas. Ele gera bolhas com diferentes funcionalidades. Ele pode usar simplesmente suas habilidades físicas para aprisionar pessoas dentro das bolhas ou se colocar dentro das bolhas para se proteger de ataques. A habilidade principal desse stand é, entre aspas, roubar as propriedades de um objeto caso suas bolhas estourem suficientemente perto dele, mas ele pode escolher entre roubar ou armazenar. Caso ele escolha roubar, as bolhas ficarão com a propriedade do objeto que ela estourou próximo. Por exemplo, se ele estourar uma bolha perto de um ferro de passar roupa, ele pode roubar o calor do ferro, mas caso ele escolha armazenar, ele vai guardar o calor do ferro dentro da bolha e estourá-la futuramente para transferir esse calor para outro objeto. Nesse caso, ele poderia armazenar o calor do ferro para uma churrasqueira e comer aquela carne mal passada bem mais rápido. Como normalmente acontece com algumas habilidades em JoJo, o roubo das bolhas acabou sofrendo algumas mudanças. No começo, o Josuke 8 roubava frequentemente os aspectos mais conceituais dos objetos, como roubar o atrito do chão ou a hidratação das coisas, mas depois de um certo tempo, ele só roubava as coisas mais simples, como o calor ou o aroma. Uma mudança bem interessante também é que no começo, as bolhas precisavam estourar para conseguirem aplicar o roubo, mas com o tempo, um pequeno toque das bolhas já é o suficiente para surrupiar o que ele achar melhor. Ele também possui uma habilidade remanescente do Killer Queen, porque para quem não sabe, o Josuke da parte 8 é a fusão de duas pessoas, e uma dessas pessoas era Yoshikage Kira, que tinha o stand Killer Queen. Já o Soft and Wearing era o stand de Josefumi Kujo. Em certo momento da trama, esses dois se fundem e formam o Josuke da parte 8, mas essa habilidade remanescente do Killer Queen, algo inclusive similar ao que o Killer Queen fazia na parte 4 ao se unir com o Stray Cat, suas bolhas podem ser usadas de forma explosiva para causar danos a curta distância, tanto para ferir diretamente, quanto para impulsionar objetos armazenados dentro das bolhas. Em alguns casos, ele armazenou parafusos dentro das bolhas, que foram impulsionados de forma violenta quando as bolhas explodiram. Sua habilidade mais forte se chama Go Beyond, uma habilidade que só é descoberta lá no finalzinho de JoJolion. Basicamente, é revelado que as bolhas de sabão do Soft and Wearing são linhas extremamente finas rotacionando em uma velocidade que as deixam praticamente imperceptíveis. Essas linhas são tão finas e tão absurdamente rápidas que vão além da compreensão material, o que foi essencial para a derrota de Wonder of You, já que as bolhas não estavam no mesmo plano existencial que os personagens, então não podiam sofrer os efeitos da calamidade. É algo meio complicado de entender, porque transcende completamente a realidade, mas é basicamente isso aí que eu expliquei. Os status de stand em JoJolion não são exatamente como estamos
estamos acostumados, mas pelo que eu pude encontrar, ele possui 100 poder destrutivo, bem velocidade, D em alcance, A em durabilidade, C em precisão e A em potencial de desenvolvimento. Esse primeiro stand já deu um bom gosto para conhecer e ler JoJolion, né? Então eu te pergunto, você já pensou em ter os mangás da parte 8 de Jojo? Se sim, eu tenho uma oportunidade incrível para você. Na descrição desse vídeo e no comentário fixado, eu deixei links para vocês adquirirem os mangás, tanto da parte 7 como da parte 8 de Jojo. Mangás com qualidade artesanal e completamente incríveis. Não se preocupa, vai chegar, é seguro. E além de contemplar a obra do Araki, você ajuda o canal a continuar existindo. O stand de Yasuho Hirose, a principal Joubro de JoJolion, é conhecido como Paisley Park. Suas principais habilidades estão relacionadas ao controle de tecnologia. Ela fica a maior parte do tempo alojada no telefone de Yasuho e frequentemente é usada para ajudar a encontrar caminhos mais fáceis através do GPS para determinada função, como chegar em algum lugar mais rápido ou sair de uma situação perigosa. Ela também pode interagir com qualquer outro objeto eletrônico nas proximidades, podendo invadir o celular de alguém e apagar os dados desejados por Yasuho. Também pode invadir um sistema de segurança de alto nível com uma facilidade absurda. E ela também pode reproduzir a habilidade de certos equipamentos. A ocasião mais notória em que isso foi mostrado foi quando ela utilizou suas mãos como um equipamento de raio-x para verificar se haviam pedras no rosto de Yasuho. Ela também aparenta possuir um corpo amorfo, podendo ficar em forma tridimensional ou até mesmo se transformar em uma poça sem forma definida. Seus status são nulo em poder destrutivo, nulo em velocidade, A em alcance, A em durabilidade, D em precisão e C em potencial de desenvolvimento. Esse stand é simplesmente intancável. Dog Style, além de ter uma aparência completamente esquisita, parecendo aqueles aliens do Ben 10, mas daqueles que ninguém consegue imaginar como foram planejados, a habilidade principal dele é literalmente descascar seu usuário. Felizmente, o Araki é especialista em transformar habilidades completamente ridículas em instrumentos mortais de pura dor. Seu usuário se chama Raima Mezuko. Em algumas ocasiões, ele usou seu stand para transformar seu corpo em uma besta e usar sua boca como gatilho, ou quando ele lança sua corda em uma velocidade rápida o bastante para cortar. Não há um limite para o quanto ele pode desfazer o seu corpo, sendo mostrado se descascando por completo para fazer parecer que ele foi esmagado e morto. Dog Style não possui status nenhum. California King Bad. O California King Bad, sinceramente, me dá pesadelo. Ele parece aqueles brinquedos deformados pelo Sid em Toy Story 1. E jogando pelo stand anterior e todos que ainda vão vir, Araki elevou o bizarro no nome ao completo máximo nessa parte. Esse stand pertence a Daya Higashikata. Sua habilidade principal consiste em roubar memórias de alguém que quebre uma regra estabelecida por sua usuária. Não existe um critério para como se formam as regras. Pode ser literalmente qualquer coisa que a usuária escolher, mas ela precisa ter certeza de que essa regra foi quebrada. As memórias roubadas também não seguem um padrão, podem ser sonhos, piadas ou algum evento, mas as vítimas sempre sentem que esqueceram alguma coisa. As memórias roubadas são armazenadas em uma peça de xadrez. Se elas forem destruídas, a memória guardada é completamente destruída, e a usuária pode ler as memórias que foram armazenadas caso toque nas peças. Born This Way é o stand de Kei Nijimura. É um stand automático e, como tal, é muito poderoso independente do quão longe ele esteja do seu usuário, mas precisa seguir uma série de regras, que no caso são bem específicas, para surgir e atacar suas vítimas. Caso Nijimura escolha um alvo, assim que esse alvo abrir alguma coisa, o Born This Way aparecerá liberando rajadas de vento frias e totalmente determinado a matar. Essas rajadas de vento frias não tem nenhuma ligação com a habilidade principal dele. This Way é basicamente um stand de corpo a corpo. Estávamos até pensando em como a gente podia deixar essa explicação mais completa, mas é literalmente isso, eu não tô brincando. O usuário escolhe um alvo e na primeira ocasião em que esse alvo abrir qualquer coisa, desde que não seja uma parte do seu corpo, como os olhos, o stand surge para matá-lo. Ele não precisa abrir intencionalmente, mas assim que fechar o que foi aberto, o stand desaparece. Seus status são C em poder destrutivo, B em velocidade, A em alcance, também tem A em durabilidade e E em precisão
explosão e potencial de desenvolvimento. Mas sabe o que tem A em potencial de desenvolvimento? Aqui Camisa Bizarra, a melhor loja de camisetas de Jojo do Brasil. E se preparem, pois aqui Camisa Bizarra está com uma nova linha de camisetas, as camisetas de stands. Tem essa do The World, essa do Star Platinum, essa do King Crimson, essa do Gold Experience, além das camisetas de personagens como Jill Brando, Josuke Higashikata, Jairo e Johnny. Também tem essa muito louca do Johnny do Butcherati, além, é claro, dessa camiseta com todos os Jojos. O link da Aqui Camisa Bizarra tá na descrição e no comentário fixado, junto com o link dos mangás. Killer Queen é o stand do Yoshikage Kira, mas não o Yoshikage Kira que a gente conhece na parte 4, o Yoshikage Kira da parte 8, um personagem totalmente diferente, no caso, esse maluco aí com roupa de marinheiro. O Killer Queen da parte 8 segue basicamente toda a sua aparência da parte 4, a única diferença aqui são suas habilidades de explosão, que são usadas através de bolhas, assim como aconteceu na parte 4, depois do mesmo se juntar ao Stray Cat. Essas bolhas podem flutuar pelo ar ou podem ser implantadas dentro de algum objeto ou pessoa. Também não possui status. Além disso, ele tem o Sheer Heart Attack, assim como o Killer Queen da parte 4. Porém, ele pode invocar a técnica de uma forma mais versátil, podendo diminuir o tamanho do tanque, e ele consegue diminuir de uma forma tão vasta que o Sheer Heart Attack consegue entrar nas veias sanguíneas de um ser humano. Além disso, ele pode invocar mais de um tanque, o que é muito vantajoso. King Cow é um stand pertencente ao Joshu Higashikata. Esse stand está inteiramente ligado a porcas e parafusos. Basicamente, sua habilidade é conjurar porcas ou parafusos artificiais para assim criar juntas artificiais e desmontar e remontar as partes do corpo de suas vítimas como se fossem robôs. Papermon King é um stand bem diferenciado. Ele não possui um corpo ou forma física. Ele se manifesta apenas como uma habilidade de Tsurugi Higashikata. Uma das habilidades desse stand é a capacidade de criar origamis vivos. Ele pode fazer um sapo de origami que vai agir da mesma forma que um sapo comum. E não precisa ser necessariamente um origami feito por ele. Qualquer origami sob a face da terra está sob o efeito da sua habilidade. Ele também é capaz de tornar qualquer coisa dobrável para fazer um origami. Em uma ocasião, ele transformou um telefone em um origami de sapo. Caso alguém toque em um origami dentro do controle de Tsurugi, ele pode controlar e manipular as habilidades sensoriais dessa pessoa para que altere a noção de realidade dela, tornando impossível que sua vítima reconheça rostos ou vozes, fazendo ela mesma ver a mesma face em todas as pessoas e até mesmo no seu reflexo. Elas também ficam limitadas à mesma frase em qualquer contexto que elas tentem ler. Essa habilidade também é capaz de alterar a percepção da vítima sobre objetos, como quando ele faz um galho normal parecer um galho de Rokaka e enganar por tons. King Noten é o stand de Norisuke Higashikata. Sua habilidade principal consiste em rastrear aromas. Assim que ele for exposto a um objeto, King Noten contorna o objeto por inteiro e começa a perseguir seu aroma. Todo o seu corpo é formado por peças de quebra-cabeça, então sua estrutura pode ser remodelada dependendo do que ele esteja perseguindo. Ele pode se transformar no objeto que está rastreando ou se desmantelar para passar por alguma área estreita sem interromper sua perseguição. Esse stand não possui status, mas seu usuário afirmou que ele não possui nenhuma força física, apenas sendo um stand de utilidade. Justamente por ele ter formato de quebra-cabeça, ele tem essas habilidades de se desmontar. Speed King é um stand de Jobin Higashikata. Sua aparência lembra bastante um robô steampunk e sua habilidade principal consiste em armazenar o calor em determinados pontos a partir de objetos, mas esse calor acumulado pode ser transferido a qualquer pessoa que toque a região afetada. Os objetos só podem ser afetados a 10 centímetros de distância do usuário, mas após serem afetados, eles podem se distanciar consideravelmente. Speed King não possui status, mas olhando para o seu físico, é provável que ele seja fisicamente fraco.
Love Love Deluxe, a contraparte do Love Deluxe de Yukaku. Sua usuária se chama Kaera Sukunami. A habilidade desse stand lembra vagamente a sua contraparte. Ela tem a capacidade de controlar os cabelos das pessoas em um raio de 80 metros dela. Ela não costuma usar esse stand para coisas muito grandiosas, mas eu devo mencionar a genialidade maléfica dela em produzir um fio de cabelo dentro da comida para poder comer de graça. Ela também pode tecer um grande fio de cabelo e usá-lo como um pavio até um tanque de gasolina. Walking Heart. Esse é o stand de Wango Hato, e apesar dele possuir uma forma física com uma estética bem legal, a maior parte das ocasiões ele foi mostrado como uma habilidade de crescer o salto dos sapatos, que podem penetrar em praticamente todas as superfícies. Esses saltos podem se alongar até 4 metros e foram capazes de penetrar a pele dos humanos rocha, os grandes vilões dessa parte de JoJo. Apesar de ser uma habilidade aparentemente ridícula, o seu usuário conseguiu usá-la de uma forma mortal durante muitas vezes. Space Trucker. Olha, nós do JoJo 99 somos grandes apreciadores da habilidade maravilhosa do Araki de criar stands que ao mesmo tempo são muito específicos e que ao mesmo tempo são muito aleatórios. Mas aqui em JoJo, eu acho que ele levou ao máximo esse dom, porque a habilidade desse stand é simplesmente esconder objetos entre as cartas de um baralho. Literalmente isso. Ele pode pegar até mesmo a sua mãe, colocar entre duas cartas e ela vai desaparecer por completo. Isso mesmo sua mãe sendo uma gorda baleia como é. Uma das formas mais ofensivas de usar essa habilidade foi quando sua usuária, Kato Higashikata, prendeu as pernas do Toru entre as cartas, deixando ele completamente imobilizado. Esse stand também não possui status, mas aparenta ter uma força física considerável. Awaken Three Leaves. Esse é o stand de Mitsuba Higashikata. Ele tem a capacidade de manipular as forças vetoriais, que é uma coisa muito complicada de se explicar, então eu vou tornar isso mais simples. Basicamente, ele produz 3 setas vetoriais que direcionam absolutamente qualquer coisa que esteja dentro da área delas para fora. Qualquer corpo que se aproxime daquela região em que as setas estejam é completamente expurgado. E ele também pode unir as 3 flechas, formando uma única e extremamente poderosa flecha que pode empurrar para dezenas ou até centenas de metros o alvo escolhido. Ele também pode amplificar a força na região em que as setas estão apontadas. Em um certo caso, ele triplicou a força do elevador apontando as flechas para a parede. Wonder of You. Esse é o stand do Toru, o vilão principal de JoJo. Ele possui várias habilidades, uma mais complexa do que a outra. A primeira é a identidade dupla. O stand do Toru é capaz de assumir uma forma humana e assim levar uma vida dupla. Essa forma humana pode ser vista por não usuários de stand e ela atua como diretor do Hospital Universitário DTG, ilusão ao longo alcance. Wonder of You pode gerar ilusões que só estarão visíveis para as pessoas que ele desejar. Elas normalmente se manifestam em uma posição em que as suas costas estejam visíveis. Tudo isso para casar com sua habilidade primária, que é a calamidade. A habilidade primária e o real motivo pelo qual esse stand é tão desgraçado é que Wonder of You possui um controle sobre a lei natural da calamidade, uma forma de energia destrutiva que existe no universo independente do seu stand. Qualquer pessoa que olhe para as costas do seu stand está sujeita à calamidade. Caso a pessoa que olhou para suas costas manifeste a simples vontade de perseguir o usuário. Algumas dessas calamidades acontecem em ocasiões causadas pela própria vítima. Imagine você, em um dia comum, estava arrumando a casa ouvindo aquele Michael Jackson e de repente você tropeça no seu próprio chinelo e acaba fraturando sua clavícula. É assim que o Wonder of You funciona. Em outros casos, essa habilidade se manifesta tornando fenômenos naturais completamente letais, como quando o Josuke foi gravemente ferido por meras gotas de chuva. E esse mecanismo de querer perseguir o usuário não é necessariamente a regra-chave para que o stand funcione. Ele pode atacar qualquer um que tenha olhado para suas costas, mas no caso, essa pessoa voluntariamente decide persegui-lo. Aí, os efeitos da calamidade funcionam de forma automática. Caso a vítima não apresente vontade de persegui-lo, ele precisa ativar conscientemente a calamidade sobre essa pessoa. Esse stand possui algumas fraquezas, como eu citei lá atrás. Ataques que transcendem as leis existenciais não são afetados
afetados pela calamidade, mas você também poderia burlar essa habilidade ao esvaziar sua mente e qualquer vontade aparente de persegui-lo. Wonder of You, além de tudo, não possui status. Inclusive na loja Aqui Camisa Bizarra, tem uma camiseta muito incrível do Wonder of You. Vale muito a pena, viu? Uma das melhores do site. Como vocês sabem, o link tá na descrição e no comentário fixado. Fan. Esse é o stand de Ojiro Sasami. Sua habilidade consiste em transformar as pessoas em marionetes através de suas feridas. Apesar de visualmente eles serem completamente diferentes, a habilidade lembra bastante o Justice da parte 3, o stand da velha Enya. Caso alguém se machuque embaixo do fan, o sangue dessa ferida cria um formato de letra Q. A partir daí, esse membro especificamente está sob o controle do Ojiro. O controle é limitado única e exclusivamente à região da ferida. A vítima pode falar e mover livremente as outras partes do corpo. Lefei é um stand que não possui usuário. Qualquer pessoa que entender como a habilidade desse stand funciona pode utilizá-lo. Eles se manifestam como um stand colônia que ficam escondidos embaixo das folhas das árvores Ginkgo biloba. Caso as folhas caídas formem um caminho, qualquer coisa que tocar na ponta dessa estrada de folhas será transportada para outra ponta do caminho. Os moradores costumam usar para aplicar golpes e fazer alguém danificar algum bem e ser forçado a pagar pelo conserto. Como a velocidade do transporte é invisível a olho nu, a maior parte das pessoas realmente acha que foi um acidente e apenas com a gravação de uma câmera é realmente possível notar que houve um transporte. Lefei não possui status. Iron Rock é o stand de Yotsuyu Yagiyama. Sua habilidade consiste em atrair objetos específicos após tocar nas suas vítimas. Por exemplo, se ele tocar em mim e desejar que eu comece a atrair desentupidores de vaso, todos os desentupidores de vaso da cidade vão começar a colidir com o meu corpo. E não existe a opção de destruir os objetos que forem atraídos até a vítima, já que eles simplesmente se desmancham e seus estilhaços continuam indo até o alvo escolhido. A desvantagem dessa habilidade é que seu alcance máximo é de 10 metros, então é fácil se livrar, isso se você conseguir se distanciar do usuário. Iron Rock não possui status. Doubleware é o stand de Aisho Dainenjiyama. Esse stand se manifesta dentro de um tornado e é altamente destrutivo. Ele também funciona de forma automática desde que seu usuário tenha tocado seu alvo. A partir disso, ele segue a vítima escolhida implacavelmente. Ele é tão desgraçado que se manifesta próximo da respiração da sua vítima. A respiração vai se acumulando em um pequeno tornado e do nada sai essa coisa destruindo tudo que ela vê pela frente. E não tem nada a ser feito. É impossível ferir esse stand fisicamente. Mesmo que você consiga escapar, ele vai surgir novamente na sua respiração. Você pode até temporariamente prender a respiração, mas a única forma de derrotá-lo de uma maneira definitiva é atacando seu usuário. Scott King número 1. Esse stand se manifesta apenas como uma habilidade, não possui forma física. Ele pertence ao irmão mais velho da dupla conhecida como Aphex. Sua habilidade é transferir qualquer objeto da mão esquerda para um toco em forma de pedra, que era sua mão direita. A forma física dos objetos é irrelevante, pode ser gás, líquido ou sólido, depende apenas da vontade do usuário. Scott King número 2 é a habilidade do irmão mais novo da família Aphex. Sua forma física lembra bastante uma boneca má assombrada dos infernos. Ele libera constantemente um gás tóxico que nem mesmo seu usuário é imune. Por isso, esse stand fica armazenado dentro de uma bola de futebol. Não deu para ter a ideia da noção máxima desse stand, mas a exposição mais breve foi o suficiente para queimar de forma profunda a pele do Josuke. Normalmente, essa habilidade é usada em dupla, com o stand do seu irmão mais velho, que usa sua mão esquerda para transferir o gás para a mão direita. A principal habilidade de Vitamin C é completamente perturbadora. Seu usuário é o Tamaki Damo, e seu stand é capaz de tornar completamente líquido qualquer pessoa que toque nas suas impressões digitais. Como seu stand possui inúmeras mãos, ele pode rechear uma sala inteira com suas impressões digitais, e até mesmo se seu stand tocar nelas, você vira uma completa e líquida poça de carne. É um nível de elasticidade tão grande que as bolhas do champanhe de Norisuke esticaram a sua testa. A velocidade
velocidade com que a vítima vai perdendo a sua consciência também acontece de acordo com a vontade do usuário, e estamos falando de consciência corporal, tudo isso podendo ser instantâneo ou durar vários minutos. Não se sabe ao certo quem foi o usuário de Miracle Man, apenas que ele era um traficante de armas que já morreu. A habilidade desse stand consiste em multiplicar cada vez mais o dinheiro de sua vítima. E você deve estar se perguntando: Otto, mas isso não é uma coisa boa? Bom, seria realmente se isso aqui não fosse Jojo. Caso alguém tente se livrar do dinheiro, o dinheiro é devolvido e essa pessoa acaba recebendo mais. E a quantidade de dinheiro vai aumentando cada vez mais exponencialmente, até que a pessoa seja completamente enterrada e asfixiada pelo próprio dinheiro. Deve ser bom, né? A única forma de se livrar dessa maldição é devolvendo a nota do dinheiro ao seu proprietário original. Blue Havaí. Esse stand pertence ao Dolomite. Sua habilidade consiste em controlar completamente qualquer pessoa que tenha tocado algo ligado ao usuário. Se você tocar em um fio de cabelo que o usuário arrancou há 2 anos atrás, o stand invade seu corpo e você fica sob total domínio dele. E a partir disso, também se torna um portal de acesso a outras vítimas, podendo pular de pessoa em pessoa até contaminar a vítima desejada. A maior fraqueza dessa habilidade é que suas vítimas só podem seguir um caminho linear. Elas não podem pular ou escalar. Elas estão completamente sujeitas aos obstáculos que surgirem. Brainstorm é o stand de Urban Guerrilla. Ele se manifesta como um stand colônia e age como um vírus, utilizando seus espinhos na pele e cavando cada vez mais até se infiltrar na corrente sanguínea e se multiplicar exponencialmente. Apesar de ser impossível remover esse stand após se infiltrar na corrente sanguínea, e nesse caso só te resta cortar um membro infectado e entregar na mão de Deus, caso eles ainda não tenham penetrado na pele, é extremamente fácil vencê-los, simplesmente lavando a área. Awesome Baby é o stand de Purton, o Benjamin Button da parte 8. Suas habilidades consistem em alterar a pressão atmosférica do ambiente, fazendo com que objetos ocos comecem a ficar cada vez mais pressionados pelo vácuo. Quando você está no oceano, cada vez mais que você vai descendo, mais a pressão vai aumentando. Por isso, os aparelhos para ir até o fundo do mar precisam ser altamente resistentes, senão eles vão acabar sendo completamente esmagados pela pressão do fundo do mar. Basicamente, a habilidade desse stand é manipular esta pressão. No caso dos seres vivos, eles começam a sentir os efeitos do que seria a despressurização, que é o que acontece quando você fica muito tempo na profundidade do oceano, e seu corpo consegue se acostumar até certo ponto com aquela pressão. E caso você volte para a superfície de forma súbita, sem passar pelo processo de descompressão, seu corpo começa a gerar gás previamente dissolvido e gerar bolhas nos seus vasos sanguíneos, o que na maior parte dos casos é fatal, podendo fazer até mesmo os olhos saltarem para fora do rosto. É possível recuperar a pressão atmosférica contra essa habilidade ao abrir e fechar um cômodo, mas só funciona de forma temporária, já que a pressão atmosférica daquele ambiente gradualmente começa a aumentar. Bom, antes de eu explicar esse último stand, eu quero fazer aquele anúncio para vocês. Pessoal, agora vocês podem contratar meus serviços de voz, como locução, narração e dublagem por um preço muito bom. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem meus serviços. Eu já sou locutor profissional há 2 anos e a minha voz vocês já conhecem, né? Agora você pode me contratar para um projeto seu por um preço incrível. Eu posso narrar o seu trabalho de faculdade, posso fazer a locução do vídeo para o seu canal no YouTube, posso fazer uma ponta na sua fandub e muito mais. Eu vou deixar um link para o meu site oficial e o site para onde você pode me contratar. Não perde essa chance, hein? Dr. Wu é o stand do Dr. Wu Tomoki. Esse stand é do tipo habilidade, portanto, não possui uma manifestação física. Sua habilidade principal consiste em tornar o usuário capaz de desfazer seu corpo em pequenas pedras. Ele não possui um controle sobre essas partículas, apenas pode se reconstruir livremente de acordo com sua vontade. A forma mais ofensiva de se usar essa habilidade é desfazer o seu corpo e se reconstruir parcialmente dentro das suas vítimas, e assim assumindo o controle sobre ela.
Menções especiais: stand da Holly Joestar Kira, que apesar de não ter sido mostrado em absolutamente nenhuma ocasião, Holly foi capaz de ver o stand da Yasuho no hospital, então é certo que ela possui algum stand, e também o stand do Joseph Joestar, que provavelmente funcionava de alguma forma muito semelhante ao Hermit Purple, mas nesse caso foi mostrado uma cabeça totalmente formada saindo de sua marca de nascença, e como já dizia Platão, se tem uma cabeça, tem um corpo, mas ele só apareceu em um flashback, então não sabemos mais nada sobre. Um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês ajudam o Jojo99 a continuar existindo. Gratidão por acreditarem nesse canal. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Comenta aí. Não se esquece, para adquirir os mangás de Jojo, tem o link aí na descrição e também no comentário fixado. E nem perde as camisetas de Jojo daqui Camisa Bizarra. Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Vocês são massa e não fumem maconha.